Na escuridão total do Pacífico, às 11 da noite de 14 de novembro de 1942, um gigante americano navegava em silêncio absoluto. A bordo do USS Washington, os operadores de radar observavam 9 sinais verdes pulsando em suas telas. Cada ponto representava uma nave inimiga japonesa se movendo pela noite a 18.000 jardas de distância. Nenhum olho humano podia vê-las, mas a tecnologia podia. Pela primeira vez na história, um navio de guerra podia enxergar no escuro. O radar SG captava cada movimento do inimigo com precisão matemática, e o Mark Tate, o radar de controle de tiro, calculava a trajetória dos disparos mesmo na mais completa escuridão. A bordo, 3.700 homens estavam prestes a provar que o invisível podia vencer o visível. Durante meses, Washington havia treinado para essa noite, uma noite que mudaria o rumo da guerra no Pacífico. Mas o orgulho e as doutrinas da Marinha Americana quase impediram que esse momento acontecesse. Desde Pearl Harbor, os encouraçados haviam sido humilhados. Os almirantes diziam que eles eram obsoletos, meros escudos flutuantes para proteger os porta-aviões, que agora eram considerados os verdadeiros donos do oceano. A ordem era clara. Nenhum encouraçado deveria procurar combate direto. Mas no Pacífico, a realidade ignorava os manuais. 3 noites antes, o almirante Daniel Callahan levou seus cruzadores e destroyers ao encontro da frota japonesa em Guadalcanal. Ele não tinha um único encouraçado com ele, apenas coragem. O resultado foi um massacre. As águas ficaram cobertas de destroços e corpos. 4 destroyers afundaram, 2 almirantes morreram, e o Japão continuava bombardeando a pista de Henderson Field, o coração da resistência americana na ilha. Quando as notícias chegaram a Pearl Harbor, o almirante Chester Nimitz sabia que não havia mais tempo para hesitar. Se Henderson Field fosse destruído, os fuzileiros em Guadalcanal seriam aniquilados, e a primeira ofensiva americana do Pacífico terminaria em ruína. Nimitz tomou uma decisão que contrariava tudo o que aprendera na Academia Naval. Enviaria os encouraçados sozinhos, sem porta-aviões, sem cobertura aérea. Era suicídio, mas era a única chance. O homem escolhido para liderar essa missão impossível foi o contra-almirante Willis Augustus Lee, Jr. Era um sujeito de aparência comum, com óculos grossos e um sotaque do interior do Kentucky. Parecia mais um professor do que um guerreiro, mas por trás daquela aparência tranquila havia uma mente tática brilhante, um atirador olímpico que entendia balística como ninguém e que via no radar o futuro da guerra. Enquanto sua pequena força, composta apenas pelos encouraçados Washington e South Dakota e 4 destroyers, avançava na escuridão de Iron Bottom Sound, os marinheiros olhavam para as águas e viam os destroços da batalha anterior. Era um cemitério metálico. Os corpos ainda flutuavam. O cheiro de óleo e pólvora enchia o ar. O silêncio era cortado apenas pelo som das turbinas. Todos sabiam o que estavam enfrentando. Uma frota japonesa com 14 navios, incluindo o encouraçado Kirishima, veterano de Pearl Harbor, armado com canhões de 14 polegadas e escoltado por cruzadores e destroyers letais. As probabilidades eram absurdas. 2 contra 14. Mas Willis Lee tinha uma arma que o inimigo não compreendia, o radar. E naquela noite, ele estava prestes a provar que o conhecimento e a coragem poderiam vencer qualquer número. Às 22h52, os radares do Washington detectaram o primeiro grupo inimigo. As vozes dos operadores eram quase sussurros. Contato a 18.000 jardas. 16, 14, 12.000. O inimigo se aproximava, ainda cego, confiando apenas nos olhos de seus vigias. Os japoneses, acostumados a dominar a noite, não faziam ideia de que eram caçados por uma máquina que podia ver através da escuridão. Lee enfrentou sua primeira grande decisão: abrir fogo à distância máxima, usando o radar para acertar sem ser visto ou esperar o inimigo se aproximar, prendendo-o numa emboscada mortal. Ele escolheu esperar. Era um risco absurdo. Se os japoneses detectassem os americanos primeiro, a força de Lee seria aniquilada. Mas o almirante apostou na arrogância do inimigo e na sua própria tecnologia. Às 23 horas em ponto, Lee deu a ordem: abrir fogo. O silêncio do mar foi rompido por um trovão.
9 projéteis de 16 polegadas, cada um pesando mais de 1 tonelada, cruzaram o céu em 23 segundos. O alvo era o cruzador Sendai. O impacto levantou colunas de água tão altas que quase o engoliram. O segundo alvo, o destroyer Ayanami, não teve a mesma sorte. Um único disparo do Washington atravessou seu casco e o partiu ao meio. O mar se iluminou com fogo, mas o inferno estava apenas começando. Em segundos, o campo de batalha virou um caos total. Os japoneses acenderam holofotes e lançaram torpedos. Os destroyers americanos avançaram para enfrentá-los e foram destruídos um a um. O Walker afundou. O Preston explodiu. O Benham perdeu a proa. O Gwin tentou resgatar sobreviventes enquanto ardia em chamas. Então a tragédia. O South Dakota sofreu uma falha elétrica total. De repente, o gigante ficou cego, surdo e mudo no meio da batalha. Os holofotes inimigos o encontraram e o encouraçado foi atingido por 27 projéteis. Sua superestrutura pegou fogo. Antenas foram arrancadas, dezenas morreram. Em minutos, a força de Lee estava desintegrada. Apenas o Washington permanecia operacional, sozinho contra 14 navios japoneses. Qualquer outro comandante teria recuado, mas Lee não. Ele olhou para o radar e viu algo que ninguém mais podia ver. O inimigo estava desorganizado. Em meio ao frenesi, as formações japonesas se dispersaram. Alguns perseguiam destroços, outros se chocavam entre si. E o Washington estava invisível, escondido pelo brilho dos incêndios. Lee tomou a decisão que definiria seu nome para sempre. Silêncio total. Nenhuma comunicação. Máxima velocidade à frente. O encouraçado acelerou a 26 nós, avançando sozinho em direção à frota inimiga. O destino da guerra no Pacífico seria decidido nos próximos minutos. A menos de 9.000 jardas, o Washington abriu fogo. As 9 bocas de fogo cuspiram luz e trovão. Cada projétil atravessava o escuro a mais de 300 pés por segundo. O alvo era o Kirishima, o orgulho do Japão imperial. As primeiras salvas erraram por metros. A segunda, não. Os impactos atingiram a torre de comando, destruíram a casa de máquinas e incendiaram todo o convés. O Kirishima começou a girar em círculos fora de controle, enquanto o Washington continuava o bombardeio impiedoso. 7 minutos depois, o navio japonês era uma tocha flutuante. A tripulação gritava, tentava conter os incêndios, mas não havia salvação. À meia-noite, o Kirishima começou a adernar. Às 3 da manhã afundou levando 300 homens e o orgulho do Japão com ele. Quando o sol nasceu sobre Guadalcanal, a frota japonesa estava em fuga. O Washington havia enfrentado sozinho 14 navios inimigos e vencido, sem perder um único homem. Nenhum outro encouraçado americano sairia de uma batalha tão ileso. A vitória salvou Guadalcanal e virou o rumo da guerra. Mas a glória nunca veio. O feito foi tratado como uma simples ação defensiva. A Marinha escondeu o relatório que provava o poder do radar, com medo de contrariar a doutrina dos porta-aviões. O próprio Lee, modesto, escreveu: "O importante não é o crédito, mas o resultado." Décadas depois, a história quase se perdeu. O USS Washington foi desmontado em 1961, sem monumento, sem honra. Mas seu legado sobrevive em cada navio moderno, em cada radar, em cada sistema de tiro automático. O que Willis Lee criou naquela noite, o casamento entre coragem humana e precisão tecnológica, é a base da guerra naval moderna. O gigante esquecido, que lutou sozinho e venceu, provou que a verdadeira força de uma nação não está apenas no aço de seus navios, mas na coragem dos homens que ousam desobedecer quando a doutrina falha. Se essa história te fez lembrar que o heroísmo nem sempre recebe medalhas, curta o vídeo e compartilhe. Assim, o nome do USS Washington e do almirante Willis Lee não se perderá no esquecimento. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui nós recontamos as batalhas que a história tentou apagar.